No capítulo 3 de Êxodo, Moisés viu uma sarça ardente que não era consumida pelo fogo. Então, logo após, ele tem um diálogo com o Eterno. Neste encontro, o Eterno fala seu nome a Moisés. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu, que vá a Faraó, e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu serei o que serei. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: serei, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Eterno, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome, eternamente, e este é meu memorial, de geração em geração. Êxodo 3, dos versos 11 a 15. Onde nós pronunciamos na narração, Eterno, é onde está o nome do Criador, no texto. Trata-se do tetragrama, 4 letras, que revela o nome do Criador, composto das letras hebraicas, Yud, Re, Vav, Re, todas consoantes, visto que não existem vogais no alfabeto hebraico. Tais letras em português são transliteradas como YHWH. Então, sempre que se referir ao nome do Eterno nos textos do vídeo, serão usadas as letras YHWH. A pronúncia, como não temos certeza da correta, estaremos usando o termo Eterno, que é conhecido no meio judaico, e tem a ver com o contexto do nome de Deus, porque ele sempre existiu. O termo eu serei o que serei, em Êxodo 3, verso 14, não é o nome do Eterno, mas o nome de Deus. É apresentado no verso posterior, no verso 15. Serei é a chave para entender esse significado do nome. Voltando ao assunto, será que Moisés não sabia o nome do Criador? Moisés, evidentemente, desejava aprender mais. Ele já sabia que o Eterno é o Criador, e conhecia o seu nome. O nome divino não era novo. Fazia séculos que as pessoas o usavam. O primeiro registro explícito nas escrituras do ser humano dirigindo seu Eterno pelo nome, se encontra em Gênesis 4, e Achete, também nasceu um filho, e chamou seu nome Enoche. Então se começou a invocar o nome do Eterno. Gênesis 4, verso 26. Então óbvio, que Moisés sabia o nome. Mas ao perguntar, Moisés indagava a respeito do ser representado pelo nome. Era como se ele dissesse: o que posso dizer a teu respeito ao teu povo, Israel, algo que edifique a confiança que eles têm em ti, que os convença de que realmente os libertarás. Em resposta, o Eterno revelou um aspecto emocionante de sua personalidade, algo relacionado com o significado de seu nome. Ele disse a Moisés: eu serei o que serei. Êxodo 3, verso 14. O Eterno estava ensinando a Moisés que ele mostraria ser o que quer que fosse preciso para cumprir as suas promessas. Não importa que obstáculos os israelitas enfrentassem, ou quanto fosse difícil a situação deles, o Eterno se tornaria o que quer que fosse necessário para libertá-los da escravidão. No verso seguinte, é que ele diz o seu nome a Moisés. Assim dirás aos filhos de Israel: o Eterno, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Êxodo 3, verso 15. E ainda diz: este é o meu nome, eternamente, ficando claro que o Criador tem apenas um nome. O uso do nome do Eterno era frequente entre os israelitas, que o empregavam como um nome próprio, tal como o nome de pessoas, sem haver nenhuma conotação mística, ou sem que o concebessem como sagrado demais, a ponto de não ser pronunciado. Em verdade, usava-se normalmente o nome do Eterno em situações cotidianas, desde que, obviamente, se assegurasse a reverência ao Eterno. No livro de Ruth, Boaz cumprimenta os ceifeiros valendo-se do nome do Eterno,
e também é cumprimentado de volta da mesma forma, ou seja, em uma situação informal. Então ela foi e começou a respigar no campo, atrás dos ceifeiros. Por acaso ela foi parar num campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimelech. E eis que Boaz veio de Betlehem, e disse aos ceifeiros: O Eterno seja convosco. E disseram-lhe eles: O Eterno te abençoe. Rute 2, versos 13 e 4. Atualmente, o judaísmo rabínico ensina incorretamente que o nome do Eterno não pode ser pronunciado em nenhuma hipótese, pois isto seria um tremendo desrespeito ao Eterno. Lê do engano. À luz da escritura citada, Boaz e os ceifeiros empregavam o nome do Eterno com respeito, porém, em situações informais do cotidiano. É sabido de todos que o profeta Jonas recebeu uma ordem do Eterno para pregar a mensagem do arrependimento ao povo ímpio de Nínive, porém, fugiu de sua missão e tomou um barco para Tarsis. Houve uma terrível tempestade que ameaçava naufragar o navio e, então, os tripulantes lançaram sortes para saber quem seria o culpado, pois achavam que aquilo seria um castigo dos deuses. A sorte recaiu sobre Jonas, como uma ação do Eterno e não dos ídolos dos pagãos, e este falou abertamente aos idólatras: Eu sou hebreu, e temo o Eterno, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Jonas 1, verso 9. Observe que onde eu estou usando o termo Eterno nas narrações é onde está o nome do Criador, que colocamos a sua transliteração YHWH. Voltando ao assunto, Jonas revelou o nome do Eterno para os idólatras. Ou seja, não entendia Jonas que o nome do Eterno deveria ser ocultado, pelo contrário, ele citou sem nenhum problema. A partir daí acontece algo muito interessante. Jonas pede para que aqueles homens o lancem no mar e, logo em seguida, os idólatras começam a clamar ao Eterno pelo seu nome. Então clamaram ao Eterno e disseram: Ah, Eterno, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Eterno, fizeste como te aprouve. Jonas 1, verso 14. Parece que os idólatras terminaram se convertendo ao Eterno, se passaram a se tornar monoteístas, ou adotaram ao Eterno como mais uma divindade das várias. Em suas crenças politeístas não sabemos. Mas sabemos que jogaram Jonas no mar, e a fúria da tempestade cessou, ocasião em que temeram, pois, estes homens ao Eterno com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Eterno, e fizeram votos. Jonas 1, verso 16. O relato citado nos mostra como é falaciosa a doutrina do judaísmo rabínico. Haja vista aqui, Jonas citou o nome do Eterno normalmente para idólatras, o que até fez que eles até mesmo se convertessem ao Eterno. Jonas, que por sinal era um profeta do Eterno, não entendia que o nome do Criador deveria ser ocultado. Esse mito parece ter tido origem na Babilônia, local que praticamente devastou a religião judaica, momento em que os judeus em grande parte abandonaram a Torá, ou a misturaram com conceitos idólatras. Quando os judeus foram levados ao cativeiro babilônico, ano 593 antes da Era Comum, eram constantemente insultados pelos idólatras, e estes blasfemavam o nome do Eterno. Para salvaguardar o nome do Eterno perante os pagãos, os mestres começaram a ensinar que os judeus não poderiam pronunciá-lo, pois seria indizível e sagrado. Desta forma, os pagãos não conheceriam o nome do Eterno e, consequentemente, não iriam insultá-lo. Na época em que foi escrita a Septuaginta, que é a tradução do Tanar, para o grego, não foi preservado o nome do Eterno. O nome do Eterno foi substituído pela palavra grega, Kyrios, Senhor, em português. Esta é a razão pela qual as Bíblias, em inglês usam a palavra Lord, Senhor, e as Bíblias, em português a palavra Senhor, no lugar onde no hebraico tem o nome do Criador. Então, o nome do Eterno passou a ser substituído por esses termos, e esta prática se alastrou antes mesmo do primeiro século, da Era Comum. De acordo com o Talmud, o sacerdote parou de usar o nome do Eterno ao pronunciar as bênçãos. Assim,
o nome sagrado somente poderia ser citado dentro do templo, conforme atesta a Mishnah. No templo, o sacerdote pronuncia o nome de Deus, como está escrito na Torá, ou seja, o tetragrama, e no país eles usam seu nome substituto, de Senhor. Fonte Sotá 7.6, e Sotá 37b, e 38a. No primeiro século, Flávio Joséfo menciona que não era lícito dizer o nome do Eterno, e esta proibição parece ter sido quase que universal em sua época. Moisés, não podendo, depois do que acabava de ver e ouvir, duvidar mais do efeito das promessas divinas, rogou a Deus que, no Egito, lhe desse o mesmo poder de fazer aqueles milagres com que o favorecia naquele momento, e acrescentasse a graça de ter se dignado fazê-lo ouvir a sua voz, a de lhe dizer o seu nome, a fim de que ele pudesse melhor invocá-lo, quando lhe oferecesse um sacrifício. Deus concedeu-lhe esse favor, que jamais fizera qualquer outro neste mundo, mas não me é permitido repetir esse nome. Após a destruição do segundo templo aproximadamente em 70 da Era Comum, o judaísmo farisaico baniu o nome do Eterno, prescrevendo uma halahá, no sentido de que o nome sagrado deveria estar escondido. Rava pensou em expor a pontuação e a enunciação corretas do nome de Deus durante sua palestra pública antes de um dos festivais. Um certo velho disse-lhe: a palavra para sempre está escrita no versículo: este é o meu nome para sempre, Li, Olam. Êxodo 3, verso 15. Sem a letra Vav, de modo que pode ser lido, Lealem, ocultar, o que significa que o nome deve ser ocultado. Fonte, Talmud, Pesachim 50a. A declaração acima, a respeito de um assunto que os sábios transmitiam em particular, e, raramente, leva a Guemará a ensinar uma halahá semelhante. Rabba Barhana diz que Rabbi Yohanan disse: os sábios transmitem a pronúncia correta do nome de 4 letras de Deus aos seus alunos, uma vez a cada 7 anos, e alguns dizem 2 vezes a cada 7 anos. Rav Narma Bar Itzhak disse: é lógico, de acordo com aquele que diz que eles o transmitem uma vez a cada 7 anos, como está escrito: este é o meu nome para sempre, Li, Olam. Êxodo 3, verso 15, que é escrito, para que possa ser lido, Le, Alem, para se esconder. Isso indica que o nome divino deve permanecer oculto. A Guemará relata: Rava planejava expor e explicar a maneira correta de dizer o nome em um discurso público. Um certo ancião disse-lhe: está escrito para que possa ser lido, Lealem, indicando que deve ficar escondido. Fonte, Talmud, Kiddushin 71a. Na seita dos essênios, tal prática também era adotada conforme nos mostra textos dos manuscritos do Mar Morto. Qualquer que falar em voz alta o mais sagrado nome do Eterno, seja em maldição, ou abruptamente, em um tempo de tribulação, ou qualquer outra razão, ou enquanto lê um livro, ou reza, ele deve ser expulso, e nunca mais deverá retornar à comunidade da Yahad. Um homem não deve jurar por Aleph e Lamed, Elohim, ou por Aleph e Dalet, Adonai, mas sim pelo voto daqueles que entram nos votos da aliança. Ele não deve mencionar a Torá de Moisés, porque o nome do Eterno está escrito por extenso nela, e se ele jurar por ela, então ele comete um pecado, ele terá profanado o nome. Os samaritanos também tinham o costume de não pronunciar o nome. Os samaritanos nunca pronunciaram Yud, Rei, Vav, Rei, como uma palavra completa, mas sim as letras, uma após a outra, Yud, Ei, Ba, Ei, ou o apelido, Shema, que é igual ao nome. Fonte, Benjamin Sedaka, erudito e historiador samaritano. Tal prática não é bíblica. Existe um mandamento na Torá, que fala acerca de não pronunciar o nome do Eterno em vão, ou seja, de uma maneira falsa. Como, por exemplo, para mentir, ou fazendo um juramento.
que não se pretende cumprir. Isso inclui também manchar a honra do Eterno, do seu ser. Falar dele falsamente, em vão, é uma transgressão grave. Não tomarás o nome do Eterno, teu Deus, em vão, porque o Eterno não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo 20, verso 7. Na verdade, não existe mandamento de ocultar o nome de Deus, ou proibindo de falar o nome dele. Apenas há a proibição de usá-lo de maneira falsa, perversa. Como vimos, o nome era falado até mesmo para pagãos. Vejamos outro exemplo do uso corriqueiro do nome de Deus. Agora, pois, meu Senhor, vive o Eterno, e vive a tua alma, que o Eterno te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse, e, agora, tais quais Nabal, sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu Senhor. 1 Samuel 25, verso 26. Uma forma de juramento muito utilizada era dizer, vive o Eterno. Ou seja, era afirmar que tão certo quanto o Eterno é vivo, aquela frase era verdadeira. Existem muitas teorias sobre qual o nome do Eterno seria. O problema é que não há nenhum dado que tenha sido deixado que possa esclarecer com 100% de certeza qual seria o nome. Os achados, sejam eles em hebraico antigo ou moderno, todos têm o mesmo problema. São escritos sem as vogais. E mesmo que fossem escritos com um sistema de vogais, ninguém conheceria suficientemente esse sistema hoje para afirmar que a pronúncia se verifica desta ou daquela maneira. Os israelitas pararam de pronunciar o nome do Eterno antes de os maçoretas terem desenvolvido o sistema de pontos vocálicos. De modo que não há nenhum modo definitivo para se provar que vogais acompanhavam as consoantes do nome do Eterno. Yud, Re, Vav, Re. Tanto as tentativas antigas como as novas, para recuperar a pronúncia correta do nome hebraico, não foram bem sucedidas. Não se pode provar conclusivamente o Jeová, que se ouve às vezes, nem o padrão erudito, Yahweh. Vamos abordar apenas alguns exemplos, para vocês verem como é complicado, e como não se pode ter certeza do nome. Talvez nenhuma teoria seja tão famosa quanto a de que o tetragrama se pronuncie Yahweh. Essa teoria foi popularizada por Gesênio, linguista do século XIX, e é, até hoje, a teoria mais aceita no meio acadêmico. A origem dessa teoria está em uma afirmação da parte de Teodoreto, bispo cristão do século V, que afirmou: os samaritanos o chamam o tetragrama de AB, enquanto os judeus, Ayá. Por essa teoria, a prática samaritana de pronunciar a letra Vav como Baá explicaria por que Teodoreto teria ouvido Iab no lugar de Yahweh. A forma seria, portanto, reconstruída como Yahweh pela própria frase de Teodoreto, de que os judeus pronunciavam o nome como Ayá, indica que, ou Teodoreto não estava muito certo acerca do que ouviu, ou a tarefa da transcrição do hebraico para o grego não é exatamente muito precisa, como veremos na Enciclopédia Judaica. Foi em conexão com a magia que o tetragrama foi introduzido nos papiros mágicos e, com toda a probabilidade, nos escritos dos pais da igreja, essas duas fontes contendo as seguintes formas, escritas em letras gregas: 1. Yahweh, Yahweh, Iab. 2. Yahu, Yarho, Yae. 3. Ayá. 4. Iá. Verbete tetragrama, na Enciclopédia Judaica. Tem um detalhe também que, conforme vimos anteriormente no vídeo, segundo o erudito e historiador samaritano Benjamin Sedaka, os samaritanos também adotaram a prática de não pronunciar o nome de Deus. Como se pode perceber pela Enciclopédia Judaica, há várias formas distintas no grego, e cada uma poderia individualmente sugerir um caminho a ser percorrido, no que diz respeito à pronúncia.
A segunda forma mais comum é a forma Iehova. Aqui no Brasil esse nome foi adotado por uma famosa seita, traduzindo como Jeová. Essa forma é basicamente a principal maneira como o tetragrama é escrito no texto massorético, que é o texto oficial judaico, com vocalização. O principal argumento favorável a essa forma está no fato de que o texto massorético foi produzido por escribas caraítas. Shilomo ben Buiá e Aaron ben Asher, os principais escribas envolvidos, eram caraítas proeminentes. O argumento de diversos acadêmicos, e mesmo de sábios na comunidade caraíta, seria o de que Ben Asher e os demais escribas caraítas não teriam concordado com o banimento rabínico ao nome do Eterno, e que portanto teriam produzido documentos que continham a forma adequada da pronúncia do nome. Porém, o Códice de Alepla do século X. Mas, mesmo antes disso, no século IX, Daniel al-Qurmizi, que foi um conhecido erudito e líder caraíta, já escreveu o seguinte: não pronuncie o nome do Senhor conforme suas letras, além de Senhor, pois aquele que o fizer é passível de pena de morte, como está escrito, e aquele que proferir o nome do Senhor, ele certamente será morto. Quando pronunciar o nome. Levítico 24, verso 16, proferi-lo significa pronunciar o nome da pessoa. Na realidade, o texto de Levítico 24, verso 16, fala acerca de blasfemar o nome do Eterno, e não de proferi-lo. Houve uma deturpação, ou melhor, uma heresia, nesse entendimento caraíta. No entanto, a questão é outra. Fato é que mesmo no século VIII, já havia aqueles entre os judeus caraítas, que não pronunciavam o nome do Criador. Isso não é surpresa, pois um banimento tão antigo certamente afetou a população judaica o suficiente para que permeasse todas as seitas, conforme observamos até então no vídeo. Embora houvesse judeus caraítas que pronunciavam o nome do Eterno, não há garantia alguma de que esse fosse o caso dos escribas massoretas, pelo fato de observarmos que a liderança caraíta anterior a eles ser da visão de que não se devia disseminar o nome. A ideia de que o nome tenha sido preservado no texto massorético é sedutora, e por isso é defendida por muitos. No entanto, além do problema histórico, há também um problema interno. A forma do nome do Eterno, Yud, Re, Vav, Re, não aparece com grafia única no texto massorético, no caso das vogais. As consoantes do nome do Eterno aparecem ora com as vogais de Adonai, Yehová, ou Yevá, mais comuns, ora com as vogais de Elohim, Yehovi, menos comum, por exemplo em Gênesis 15, verso 2. O uso das vogais de Adonai e Elohim, fica claro, que visavam impedir que o leitor pronunciasse o nome divino. É também conjecturado na internet, inclusive o dono desse canal já o fez, que seja possível reconstruir a pronúncia do nome do Eterno, a partir da análise de nomes teofóricos. Isto é, de nomes próprios que contêm uma forma abreviada do tetragrama, como por exemplo, Eliahu, Elias, ou Yehonatan, Jonatã. Existe uma razão pela qual as vogais no hebraico não eram escritas originalmente, e isso ocorre pela fluidez das vogais, que podem sofrer grandes mudanças de acordo com vários fatores, conjugação verbal, posição na frase, preposições, entre outras razões. Por exemplo, a palavra leve, que significa coração. Quando se diz meu coração, utiliza-se a expressão libi. A simples adição do sufixo yud, que indica o pronome possessivo, transforma completamente a palavra. A posição das letras, como elas se estruturam, mudará a sua vocalização. Não é porque alguns nomes teofóricos terminam com Iahu, que isso significa que o tetragrama se escreve dessa maneira. Essa teoria faz opção pela forma Iahu, ao afirmar que os escribas massoretas utilizaram a forma Yerho no início das palavras como forma de ocultar o tetragrama. Se eles quisessem ocultar o nome
eles iriam fazer do mesmo jeito com a forma Yahoo, que teriam feito com a forma Yahoo. Não tem sentido algum essa ideia. Também vale lembrar que não existe um padrão único e definido para os nomes teofóricos. Observe alguns usos comuns. Yehonatan, referência bíblica, 1 Samuel 14, verso 6. Yehu, no início. Eliehuenai, referência bíblica, 1 Crônicas 26, verso 3. Yehu, no meio. Eliahu, referência bíblica, 1 Reis 17, verso 1. Yahu, no final. Mihaehu, referência bíblica, Juízes 17, verso 1. Trigrama com som de Yehu, ao invés de Yehu. E no final. Yehu, referência bíblica, 1 Reis 16, verso 1. O trigrama neste caso forma o som de Ye, e consta no início da palavra. Em todos estes nomes teofóricos encontramos o trigrama, 3 letras do nome divino. Mas a fonética é diferente por causa das vogais. Observe também que este trigrama está encaixado em locais diferentes nesses nomes, provando que não existe um padrão único e definido. Alguns tentam apresentar a justificativa de que a forma Yehu teria tido suas vogais mudadas porque aparece no início do nome. No final do nome, supostamente não haveria necessidade porque não haveria risco de pronúncia do nome do Eterno. Por isso supostamente o correto seria Yahoo. Vale ressaltar, de imediato, que isso é pura conjectura. Mas, basta olharmos para o nome Eliehu Enai, que essa teoria cai por terra, pois vemos o uso da forma Yehu, não no começo, mas sim no meio de um nome. Pela teoria exposta, o nome deveria ser Eliahu Enai, mas não é. Além disso, a maioria das pessoas que propõe tais formas ignora completamente a forma Yehu, que também aparece ao final de um nome, como por exemplo, Mihaehu. Por que não seria esse um bom candidato? E o que dizer de Yehu, que traz ainda uma vogal completamente diferente? Como o último exemplo na imagem. Essa forma é absolutamente ignorada. Outro nome que também é cogitado é Yahoo, que supostamente encontraria evidências arqueológicas nas chamadas Cartas de Laques. As Cartas de Laques datam entre os séculos 6 e 7 de antes da Era Comum, e contêm diversos nomes teofóricos, tais como Gemariahu, Hisioyahu, Mataniahu, Hoshayahu, Neriahu, etc. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de familiaridade com o hebraico antigo, perceberá imediatamente que as cartas de Laquis não contêm nenhuma vocalização, são escritas unicamente utilizando consoantes. Ou seja, na realidade, a vocalização dos nomes com a forma Yahoo no final é uma construção especulativa, feita a partir da vocalização do texto massurético. As cartas de Laquis não poderiam esclarecer a pronúncia do nome do Eterno. Vimos os principais exemplos conjecturados por estudiosos do hebraico. Existem outras formas, sem provas também. Isto, sem levar em conta as formas absolutamente malucas, e que ignoram totalmente qualquer evidência linguística e gramatical, como a forma que ficou conhecida na internet, Yahoo. É humanamente impossível ser capaz de discernir, sem sombra de dúvida, nesse mar de alternativas, e a decisão acaba envolvendo muito mais uma questão de crença, do que uma evidência concreta. Desde os tempos antigos, e hoje não é diferente, que pessoas atribuem uma espécie de poder mágico no nome do Eterno. É muito visto em seitas esotéricas como na Kabbalah, e em algumas seitas do YouTube, pessoas propõem uma determinada forma de pronúncia para o nome do Eterno, e atribuem a isso experiências místicas, e até mesmo poder de salvação. Isso é uma forma sutil de idolatria a um nome. Deus revelou o seu nome, e quis que ele fosse lembrado, não que fosse ocultado. Mas, isso é totalmente diferente de atribuir ao nome dele poderes mágicos. Um exemplo claro de interpretação distorcida das escrituras que faz certas pessoas de forma blasfêmica atribuir ao nome de Deus poder mágico, e até mesmo usar como uma maneira de magia branca está em Joel 2,
verso 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Eterno será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Eterno, e entre os sobreviventes, aqueles que o Eterno chamar. Observe que essa é uma situação em um determinado contexto. Mas será que o Eterno, em sua justiça, só traria livramento para quem souber pronunciar as sílabas mágicas? E, se um pagão soubesse pronunciar no caso, será que ele receberia livramento, e um justo que não pronunciasse tal nome pereceria? Horas, isso não seria uma prática proibida pelo Eterno? Isso é magia. Poxa, ele proíbe isso nas escrituras terminantemente. O nome dele agora virou uma senha de sociedade secreta. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte quem invoca espíritos, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Eterno, e por estas abominações o Eterno, teu Deus, os lança fora de diante de ti. Deuteronômio 18, versos 10 a 12. Será que um pai deixaria de socorrer um filho que clama por ele, porque o filho o chama de pai, e não pelo seu nome próprio? O rei Davi era um que clamava ao Eterno não apenas pelo seu nome, mas o chamava de Elohim, Deus em português, e era atendido. Ó Deus, não estejas em silêncio, não cerres os ouvidos nem fiques impassível, ó Deus, porque eis que teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantaram a cabeça. Salmo 83, 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmos 51, verso 1. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha, e a minha salvação é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Salmos 62, versos 1 e 2. Contextualizando, oração e livramento no mesmo salmo. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Por que não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele a sua face? Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti, na grande congregação, pagarei os meus votos, perante os que o temem. Salmos 22, versos 1, 24 e 25. A palavra Shem, no hebraico, traduzida em português, significa nome. Além de nome próprio literal, também pode se referir à fama de alguém, à sua honra. Engrandecei ao Eterno comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Salmos 34, 3. Será que o exaltar o nome do Eterno é exaltar as letras, ou sílabas, que compõem o tetragrama? Ou é exaltar a sua fama, a sua importância, ou seja, o próprio Eterno? Fala a Arão e a seus filhos dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer a sua face sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante a sua face, e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Números 6, versos 23 a 27. Essa passagem também é interpretada por muitos de maneira mística, mas como já disse, o Eterno não trabalha com magia, pelo contrário, ele abomina tal prática. Colocar o nome do Eterno sobre os filhos de Israel não significa imprimir-lhes misticamente 4 letras sagradas, mas sim que a autoridade estava sendo concedida aos sacerdotes para agirem em nome do Eterno, e assim abençoarem o povo. E herdá-la a semente de seus servos, e os que amam o seu nome habitarão nela. Salmos 69, verso 36. Será que os que habitarão em Sião serão os que amam as letras e sílabas do tetragrama, ou o nome a que é uma referência,
ao próprio Criador. Horas, invocar o nome do Eterno se refere a chamar por ele. O misticismo porco da Kabbalah e outras seitas usam tetragrama para supostamente afastar más energias ou supostamente atrair bênçãos. Isso seria invocar o nome do Eterno? Na verdade, isso é fazer do nome do Eterno um amuleto, uma prática idólatra e de magia. Alguns hereges idólatras do nome do Eterno tentam difamar quem se abstém de usar nomes, como o dono desse canal, que pronuncia Eterno, Criador, entre outros termos. Faço isso para não pronunciar algo que não tenho certeza. Pois tenho certeza que supostamente saber um nome e não ter um relacionamento diário com o Criador não vale nada. Vou mostrar uma passagem que usam. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras, e que só profetizam de engano do seu coração, os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome, por causa de Baal. Jeremias 23, versos 26 e 27. Passagens nos profetas que falam acerca do povo de Israel esquecer do nome do Eterno, não se referem ao esquecimento da pronúncia, que foi algo ocorrido muito tempo depois, mas sim ao esquecimento do próprio Eterno. Esquecer o nome é uma maneira de se referir ao esquecimento do próprio Criador. Já vimos que o Eterno atendeu orações de Davi, quando o mesmo chamou o Criador de Deus. Temos mais exemplos de que o Eterno não é contrário ao ser chamado de alguns termos, como Deus, ou no hebraico, Elohim. É de que ele mesmo se apresenta como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou até mesmo como Deus de Israel. Não existe nenhuma promessa no Tanar de que o pronunciar sílabas de forma foneticamente adequada tenha qualquer serventia em nosso relacionamento para com o Criador. Mas existem centenas de passagens que nos asseguram que aquele que vive a sua Torá é quem habita em sua presença. Aproximam-se aqueles que buscam a depravação, afastados estão da tua Torá. Tu estás perto, ó Eterno, e todos os teus mandamentos são a verdade. Acerca dos teus testemunhos soube, há muito tempo, que tu os fundaste para sempre. Salmos 119, versos 150 a 152.